Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Para entendermos o que acontece na primeira leitura de hoje, tem um pedacinho dos Atos dos Apóstolos que não é lido na liturgia e que nos explica esta reação tão forte contra Paulo e Silas. Então, quando eles chegam ali em Filipos, tem uma vidente que era uma escrava de uma família rica e que ela fazia essa família ter muito dinheiro, porque ela adivinhava e o dinheiro ia para eles. Então elas começam a seguir esses dois e anunciar que eles eram homens de Deus que mereciam ser escutados. Então, e todo o tempo tendo essa mulher no calcanhar que gritava isso, Paulo então se dirige a ela e faz o exorcismo, liberta esta mulher desta força que a possuía. Então as pessoas que estavam ali presenciaram e os patrões ficaram indignados, porque perderam a sua fonte de renda, não era outro motivo. Então eles vão ao tribunal e acusam que esses dois são judeus que estão introduzindo práticas que são proibidas ali. E então a reação, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas. Vejam bem, o que acontece, isso sejamos atentos, que o que Paulo e Silas fez foi um bem para essa mulher e um dano para aqueles ricos exploradores dessa mulher. Mas a multidão é toda condicionada por eles para se rebelar contra Paulo e Silas. Tenhamos discernimento. A tendência que tem uma multidão, isso nós vemos na história de Jesus, quando escolhem de matar Jesus e não Barrabás. Isso nós vemos na história de tantas pessoas, inclusive no mundo de hoje, de pessoas que são manipuladas por um líder, por uma pessoa, e que vão assim como uma manada, como uma boiada, sem rumo, sem discernimento. O Espírito de Deus é aquele dom que nós estamos para celebrar na liturgia e que nos ajuda a ler a nossa história, não somente como nos propõe, não somente como aqueles que são beneficiados sustentam, não somente repetindo aquilo que nós ouvimos, mas tenhamos discernimento, suplicamos o dom de Deus para discernir a nossa história. Então, eles pegam os dois, Paulo e Silas, rasgam as vestes, açoitam e colocam na prisão, com a recomendação que eles fossem muito vigiados, porque já tinham experiência de apóstolos que tinham sido libertados pelo Senhor. Então eles são colocados no fundo da prisão, atados a troncos pesados para não fugir. E meia-noite eles estão rezando e cantando e vem um grande terremoto. As portas se abrem, as correntes se rompem e todos os que estavam na prisão começam a sair. Então o guarda vê aquilo e quer se suicidar, desesperado com o que aconteceria com ele. Então Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum, nós estamos todos aqui." E este homem cai aos pés de Paulo e Silas, e conduzindo-os para fora, vai dizer: "Senhor, que devo fazer para ser salvo?" Esta pergunta me impressiona tanto, tão repetida na palavra de Deus, tão repetida na história de santos. Que devo fazer? Senhor, o que queres que eu faça? São Francisco vai fazer essa pergunta. Paulo vai fazer essa pergunta. Senhor, o que queres que eu faça? Uma pergunta fundamental que fazem também para Jesus. É uma pergunta de vida. Senhor, o que queres que eu faça? Que demonstra a disposição dessa pessoa de colocar tudo em jogo para mudar a sua vida em radicalidade. Perguntar isso com sinceridade, frequentemente ao Senhor. Senhor, o que queres que eu faça? Mas veja que a resposta é dirigida a alguém, a um apóstolo, que faz o discernimento para esse homem em nome de Deus. Então, Deus se usa de instrumentos e nos fala ordinariamente através de pessoas. E essa pessoa é aqui Paulo e Silas que vão responder: "Crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os de tua casa." Então, Paulo anunciou e Silas anunciaram a palavra ao carcereiro e a todos da sua família. E ele foi batizado, de novo se diz, batizado junto com todos os de sua família. E depois, um momento de celebração, um jantar, e eles se alegraram com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus.
Então isso aqui é quase que uma coisa que vai se repetindo. A conversão de uma pessoa, a conversão com toda a família, o sacramento do batismo, a comemoração, a alegria, porque se é cristão. Nós somos alegres pelo batismo que recebemos? Sabe que o batismo nos configurou a Cristo, é a vida de Cristo que transita em cada um de nós. Você faz memória do seu batismo, você se recorda do dia que foi batizado? Ou se recorda somente do dia do nascimento, que é o dia da festa de aniversário? Recordar o batismo, ali que nós nascemos de fato. Antes nós nascemos uma criatura de Deus e que fomos no batismo configurados à imagem do Cristo. E por isso nós somos filhos de Deus. Então recordar esse dia do nosso batismo é importante. No Evangelho de hoje, Jesus vai dizer assim que quando ele fala da sua partida, o coração dos apóstolos se enche de tristeza. A tristeza encheu o vosso coração. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Então, Jesus vai dizer assim: é bom que eu parta, a ascensão do Senhor. Ele voltar para o Pai, porque chegando ao Pai, eles vão enviar-nos o Espírito Santo, o defensor. De novo, Paráclito, o advogado, aquele que nos defende, que nos prepara para estarmos com o Senhor. Vejam, irmãos caríssimos, que é aquilo que nós muitas vezes esquecemos do aspecto da ascensão. Para os apóstolos tinha um quê de tristeza, porque depois de passar pela morte do Senhor, de pensar, como os discípulos de Emaús vão dizer, recordam-se da primeira semana, nós esperávamos, não esperam mais. Agora o Senhor está ressuscitado por 40 dias, que é o tempo de formar um discípulo, e está ali, formando seus discípulos para passar o bastão, para passar ao início do tempo da igreja. Então, eles que estavam alegres, finalmente Ele está entre nós, vão ver o Senhor partir com a ascensão. E agora, então, eles têm essa tristeza, e Jesus se preocupa em consolar. O nome também que o Espírito de Deus é chamado é Consolador. Então, Jesus vai dizer: é bom para vós que eu parta, porque o tempo da igreja é tempo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que age, que santifica a sua igreja, que santifica cada um de nós. E nós precisamos desse Espírito Santo até para viver em plenitude o mistério pascal de Cristo. Sem o Espírito Santo, nós não entendemos o que o Senhor nos está dizendo. Sem o Espírito Santo que age no autor da palavra de Deus, nós, leitores dessa palavra de Deus, não podemos entender o que ela está nos dizendo. E Jesus vai dizer: e quando ele vier, demonstrará ao mundo o que consiste o pecado que é o próprio Jesus que vai explicar, porque não acreditaram em mim. Este é o pecado da humanidade. Deus que se empenha na sua história para nos salvar, envia o seu Filho, e a humanidade não somente não acredita, mas o coloca numa cruz. Busca se livrar do seu Deus. Não acreditaram em mim. O que consiste o pecado? A justiça. Porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. A justiça, que é a santificação. Ou seja, aquele que foi condenado pelo mundo, odiado, abandonado, ele agora vai para o Pai. E que o Pai, daquilo que a humanidade pensava que tinha terminado, suscita algo totalmente novo, que vai muito além do mal que a humanidade fez. E, por fim, a terceira coisa é, depois de pecado e justiça, o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Ou seja, a força da ressurreição, do ressuscitado, é tão grande que vence todo o sofrimento, toda a maldade. É Ele que vence o mal, que vence o grande inimigo da nossa história, que é a morte. É nesse Senhor Jesus que nós encontramos a santidade, e que é Ele que, por amor a nós, nos envia o seu Espírito, enviou aos apóstolos, mas nos sustenta até hoje na igreja, para que nós possamos dizer Senhor Jesus, porque ninguém professa a fé no Senhor Jesus, a não ser pela ação do Espírito. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.